Boa noite, meus irmãos, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro tão importante, Tão pertinente, desde que nós acabamos nos afastando lá da casa, principalmente num domingo como hoje, que é o Domingo das Mães, que nós compreendemos ser uma data muito importante, não só pela representatividade dos presentes, mas por ser uma daquelas pessoas que antes de encarnarmos se colocou à disposição para que essa passagem sobre a Terra fosse um pouco mais confortável, um pouco mais instruída, um pouco mais tranquila, não é? Nossas mães, nós sabemos, são espíritos que vivem conosco, vieram conosco para cumprir uma missão importante e hoje é o dia de lembrar delas e agradecer por aqueles que as têm presente de forma material, aqui na Terra, mas também se sentir feliz mesmo que nossa mãe ou aquele espírito que se representou nossa mãe nessa existência já esteja no plano espiritual, com certeza estará em bons momentos de aprendizado, bons momentos de uma vida espiritual plena. Esse é o nosso desejo e a nossa certeza, O espírita, ele tem essa compreensão, ele deve ter essa compreensão de que mesmo que não temos mais aqui conosco de forma material, segue no mundo espiritual, na verdadeira caminhada da nossa verdadeira pátria. Para começarmos então nosso encontro nesse dia, Marcela, como sempre, comigo. Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Nos auxilia um dos pontos mais importantes da nossa aula, quando sempre fazemos lá na Casa Espírita, Benedito Zancanera, Marcela, além de nos ajudar com as instruções, ela faz a leitura de forma muito prestativa. Então nós vamos começar hoje, graças a Deus, com o sinal verde. E os dois temas que nós escolhemos hoje tratam exatamente da importância da vivência em casa e recai sobre como convivemos com as nossas mães ou com aqueles que amamos e que fazem parte dessa existência. Vamos começar então. A oração. Bem verdade, bem lembrado. Vamos fazer então nossa oração. Vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus de forma muito breve e agradecer ao Pai por este momento tão precioso. Estamos aqui hoje, Senhor, em Seu nome, de coração aberto, felizes, independente da situação em que estamos passando, mas porque nós sabemos que o aprendizado é necessário. Pai, nos ilumine, nos prepare, faça com que nossa fé seja a cura, o remédio necessário. Nos coloque ao seu lado, nos abrace. Faça com que nosso dia, com que nosso hoje, com que nosso amanhã seja cada dia melhor. Faça-nos entender que essa existência é uma passagem, que às vezes a dor, ela se mostra presente, mas que aquele que tem fé, aquele que separa um pouco do seu tempo para você, aquele que coloca o Senhor à frente das dificuldades, nunca, jamais estará sozinho, independente do momento em que passa, independente da dor em que sente. É por isso, Senhor, que nós temos a certeza de que esse encontro é tão importante, para colocarmos um pouco mais de Deus em nossa vida, um pouco mais da nossa fé, um pouco mais de amor. Que assim seja, meus irmãos, vamos lá. Que assim seja. Então vamos agora, com certeza, começar o sinal verde. Sinal verde, esse livrinho aqui, maravilhoso. Para quem não teve contato ainda, os nossos alunos com certeza já tiveram muito contato, mas é uma leitura muito importante que trata de temas muito atuais e que nós ainda não compreendemos a melhor forma de executar. Vamos muito lá. Bom para livro de cabeceira, uma dica. Com certeza. Cada leitura é uma nova leitura para ele. Exatamente. Ambiente caseiro. Ambiente caseiro, vamos lá. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível.
Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Exatamente, né? Aquela velha história que a mãe sempre falou para cada um de nós, né? Me ajuda, arruma a casa, organize suas coisas, não é? E o Sinal Verde nos traz isso de uma forma mais ampla, que nada mais é do que a convivência. Como está a nossa convivência no lar? Independente de quem nós vivemos, aqueles que vivem conosco, que nós podemos chamar de parentes, muito mais do que irmãos, né? No âmbito terreno, no âmbito da terra, como estamos vivendo, não é? Como estamos nos organizando? Será que estamos dividindo o nosso tempo? Colaborando. Exatamente. Será que estamos colaborando para que tudo isso seja pleno? Ele comenta, né? Se nós começássemos a mudar o nosso comportamento dentro de casa, vocês lembram, né? Dentro de casa, aqueles que convivem conosco em nossa família são os que mais necessitam não só aprender conosco, mas nós aprendemos com ele. Quem vive dentro do lar conosco é quem nós temos que dividir mais os momentos para ter uma existência às vezes melhor do que a anterior, não é mesmo? E como nós estamos vivendo, como nós estamos colaborando, o que nós estamos fazendo para melhorar, não é mesmo? O nosso lar. Voltando, ele comenta que se nós começássemos a mudar a nossa vivência dentro do nosso lar, com quem está conosco, nós mudaríamos a existência de todos, né? A compreensão da Terra. Essa é um fator que nós temos dificuldade de entender até hoje. Às vezes nós, que é o próximo tópico da próxima leitura, às vezes nós vestimos máscaras que lá fora do nosso âmbito de vivência familiar, se mostra uma pessoa linda, tranquila, né? Mas como estamos vivendo dentro realmente do nosso lar? Essa é a questão. É lá, independente de quem estiver vivendo conosco, é dentro do nosso lar, é lá que nós começamos a moldar uma nova existência, não é? Começamos a compreender, começamos a entender as pessoas. Como eu posso compreender quem está lá fora se eu não me compreendo ou não compreendo com quem eu vivo? Exatamente. Ou, às vezes, não me esforço. Ó, a última estrofe: os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Esses pequenos sacrifícios envolvem ceder, né, uma briga, uma discussão ou uma ideia divergente, ajudar, estar sempre de braços abertos para compreender, ter empatia. É nessa ideia que ele cita esse pequeninos sacrifícios. Exatamente. E às vezes, para algumas coisas muito maiores, nós não sentimos que é um sacrifício. Mas para baixar a guarda e falar eu errei dentro do lar ou com quem eu estou vivendo, aí sim é um sacrifício, não é mesmo? Exatamente. E muitas vezes é tão tranquilo de resolver e nós temos dificuldade até hoje. É por isso que o Espiritismo é tão pleno no nosso ponto de vista. Ele nos convida a pensar no que nós estamos fazendo, não é? Ele nos convida à mudança, mas ele fala, a mudança é você. Nós temos que começar a mudar. E para mudar realmente, independente do vírus, da pandemia, por exemplo, que estamos vivendo, que está nos forçando a algumas mudanças inesperadas e muito rápidas, e o lar? Não é? E como eu estou me mudando? Como eu começo lá no lar para levar para onde eu trabalho, para o meu bairro, para a minha cidade, e vou moldando isso para o mundo, para quem eu sou, para a existência espiritual, para Deus, não é mesmo? É lá no lar, depois da primeira etapa que somos nós, é no lar que isso começa. Então vamos pensar mais um pouquinho, não é? E colocar em prática como uma tarefa. Como eu estou agindo no meu lar? Lar não se representa apenas pai, mãe, filho, não. Às vezes o lar é com quem eu convivo, com a minha avó, com um amigo, com o meu parceiro, com a minha parceira. Como está o meu lar? Essa é a verdadeira questão. E o que eu estou fazendo de pequeno sacrifício para que ele, ainda mais num dia como hoje, né, Dia das Mães, o que eu estou fazendo para transformar esse meu lar, essa minha vivência com quem eu preciso em um âmbito muito melhor?
não é? Vamos colocar como tarefa, como treino essa semana. Eu vou mudar a minha vivência no meu lar. Afinal, ele é o nosso refúgio, né? Exatamente. De maior importância. Com certeza. Eu vou mudar o meu lar. Eu vou mudar o que eu faço. Eu vou mudar quem eu sou. Pouquinho a pouquinho. Não é milagre. Ninguém tem a fórmula mágica. Você vai fazer isso ou aquilo e tudo isso vai se resolver. Não. É primeiro compreensão. Primeiro eu compreendo quem eu sou dentro de onde eu vivo, para depois começar a compreender o que as pessoas necessitam. Vamos tentar, ok? Vamos deixar como um trabalhinho de casa, né? Vamos pensar como nós. Exatamente. Nós temos que mudar. E a mudança é trabalho, é repetição. É fazer várias vezes, é compreender que errou e acertou. E quando errar, mudar. E quando aceitar, manter como está. Certo? Então vamos lá. Para complementar, nós vamos para o Evangelho, segundo o Espiritismo, muito importante para essas leituras à distância. Por isso que nós estamos escolhendo ele, não os livros da FEB, porque o Evangelho ele tem um âmbito muito maior do que os livros que nós trabalhamos mais focados no desenvolvimento espiritual dentro da casa. Então, como esse vídeo pode ser acessado por outras pessoas, o Evangelho traz mais comportamentos do cotidiano e nos dá uma base melhor para abraçar qualquer que seja religião, doutrina, que tenha acesso aos nossos encontros. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Vamos lá. É bem breve esse capítulo, mas muito importante. Instruções dos Espíritos à afabilidade e à doçura. Exato. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quando há cuja fingida bonômia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmutam-se em dardo envenenado quando estão por detrás. Exatamente, esse é um ponto muito importante que nós sempre repetimos na casa, não é mesmo? As máscaras, não é? Lá fora, ou para as pessoas que eu não tenho tanto contato, eu me coloco como um ser muito pleno, muito feliz, com muita fé, muitas vezes bastante religioso, não é mesmo? Perfeito para a sociedade, para viver entre redes pessoas. Sociais em perfeição, exato, não tem problema nenhum. Levando para o meio digital, a forma como eu estou me mostrando nas redes sociais, não é? Uma pessoa sem problemas, uma pessoa de vivência fácil, não é mesmo? De momentos bons apenas. E às vezes essas pessoas, tá? Independente de quem for, porque todos nós somos bastante problemáticos, todos nós aqui na Terra estamos aprendendo. Mas essa leitura nos faz pensar em que? Será que eu estou vestindo uma máscara ou será que eu estou sendo verdadeiro? Não é mesmo? Como está o meu pensamento e minha atitude além desta máscara que eu visto? Será que quando eu me mostro tão tranquilo, pleno, amigo de todos, feliz, essa atitude está se estendendo para o meu eu? Ela é um hábito? É uma educação? Será que eu aprendi a ser assim? Para mudar a vida de quem é próximo, né? Exatamente. Será que eu aprendi a ser assim? Ou será que eu estou vestindo uma máscara? E esta é a questão. E nós não estamos falando das máscaras de proteção, não é? Que agora reforça o tema, que é importante para todos que saírem, tiverem necessidade de saírem de casa. A máscara é realmente muito importante. Se duas pessoas necessitarem conversar e as duas estiverem usando a máscara de proteção para o vírus, essas pessoas realmente estarão muito mais protegidas do que se não estivessem. Então, reforçamos a necessidade. Se você tem que sair, saia com máscara, porque não é só você que vai evitar ser acometido pelo vírus, mas você também não passará. É uma questão de respeito. Evitemos sair se não for necessário.
Mas se houver necessidade, não é? Vamos trabalhar com o que nós temos de proteção, né? De respeito. Então essa máscara é permitida. Agora, e a máscara que eu coloco para fingir ser quem eu não sou? Isso é muito difícil. Ele fala de forma muito verdadeira, não é? Às vezes a pessoa tem lábios no mel, lábios de mel quando fala. E o veneno no coração. Exatamente, mas lá no fundo, no coração, no âmago, existe um veneno, existe maledicências, não é? A gente sempre comenta das sentar no barzinho, que hoje não está acontecendo mais, mas futuramente, né, muito em breve estará, e começar a falar mal daquela pessoa que não está lá, mas que eu tenho algum tipo de rancor ou não consigo compreender, não é? Esse tipo de comportamento é venenoso. E aí, como ele fala, é por detrás que nós estamos atuando de forma má contra essas pessoas, nossos irmãos. Vamos então fazer mais uma parte da leitura para finalizar? A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que dos lábios gotejam leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz, é o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar para os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro. Exatamente. Diante dessas máscaras e de comportamentos muitas vezes na sociedade que são muito bonitos, não é? Plenos e religiosos, pessoas muito polidas, de fácil acesso, de fácil amizade, como eu comentei agora há pouco, nós temos que recair também sobre os tiranos no lar. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas tirano é só um pai? É só aquele que tem o poder aquisitivo no lar? Muitas vezes não. Às vezes o tirano no lar é aquela pessoa que no meio de um convívio, ela quer única e exclusivamente ser respeitada, ter razão, mandar e fica feliz com isso. Nós temos que tomar cuidado, porque todas essas máscaras que às vezes representam uma verdade que não é do nosso coração, elas caem diante de Deus. É isso que nós temos que pensar. Nós sabemos que os espíritos de luz, assim como os espíritos com menos grau evolutivo na hierarquia, eles podem tanto usar dessas nossas máscaras para nos ensinar, como os espíritos de luz, e mostrar que estamos errados, como os espíritos de baixa hierarquia, os irmãos que querem se aproveitar de algum momento, eles podem usar isso como uma ferramenta contra nós. Então nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos tiranos, não é? Existe uma razão para Deus que não é a verdadeira razão para nós, seres em desenvolvimento, ainda mais que esquecemos muito do que aconteceu em outras existências para estarmos aqui hoje. Temos que compreender de coração aberto que não podemos viver vestidos de máscaras. Nós temos que começar a entender que o processo evolutivo é quando estamos verdadeiramente trabalhando quem nós somos, certo? Nós não podemos fingir ser quem nós não somos. É uma coisa que eu sempre comento na casa, né? Diante de tantos trabalhadores que estão lá há muitos anos, de respeito enorme que tenho, e também trabalhadores de outras casas, mas que estão à frente do espiritismo ou de qualquer outra religião, o respeito é o mesmo, né? Jesus disse: não é contra nós, a nosso favor. Mas eu sempre comento que eu busco, mesmo com as dificuldades de aprendizado que nós somos, né, aprendizes, ao que eu falo, buscar fazer. Como eu posso dizer para uma classe, ou a Marcela,
uma turma de aprendizado, por exemplo, olha, vocês não devem discutir. E eles verificarem nós discutindo nos corredores da casa ou fora de lá, né? Vocês devem respeitar as outras pessoas, os seus irmãos. E eu ou ela, ou de qualquer momento, por um destempero, desrespeitarmos nossos irmãos. Então, a maior batalha é realmente não vivermos com máscaras. Sermos quem nós realmente somos. E não é fácil, ok? Reforçando a tarefa, né, que nós comentamos para essa semana. Vamos buscar tirar as máscaras, mas para o bem, ok? A questão aqui não é deixar de usar a máscara para a sociedade, para os amigos e me tornar a pessoa que eu sou má, rancorosa, por exemplo. Não, a questão aqui é trabalhar para que eu não necessite mais usar máscara nenhuma e eu seja essa pessoa que respeita a Deus, que conhece plenamente o meu papel na sociedade, em casa, onde eu trabalho, com as pessoas que eu vivo, que eu amo, e que eu possa ser verdadeiramente um filho de Deus. Este é o convite. E permitir que a afabilidade e a doçura, que é o título desse nosso bate-papo, possa crescer, possa florescer dentro desse convívio. Essa é a verdadeira importância do nosso aprendizado terreno. Exato. Muitas vezes nós, envoltos pelo momento tão amargo, né, que nós passamos, as dores, as dificuldades, falta de compreensão, vibração baixa, exatamente. Nós não conseguimos ser minimamente dóceis, né? As pessoas hoje, elas costumam discutir e brigar por coisas muito pequenas, quando na verdade esta é apenas uma existência onde nós estamos aprendendo. Então vamos tentar, vamos lembrar lá da primeira leitura, não é? Todas as mudanças se iniciam no nosso lar, não é? Todas as mudanças se iniciam dentro de nós e começam a se tornar exteriores onde nós vivemos. Vamos trabalhar. Vamos nos apegar a essas dificuldades e não transformá-las para pior, mas transformá-las para melhor, para aprendizado, para evolução, para entendimento, né, de cada acontecimento que ocorre em nossas vidas. Exatamente. Este é o convite de hoje, meus caros. O encontro de hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mães, né, que reforço as minhas felicitações da Marcela para cada uma de vocês, mães, que são sinônimos de força, perseverança, atitude, fé e amor. Se não tivessem fé e amor, não estariam lutando tanto pelos seus filhos, sejam eles de sangue ou não, né? Tem tantas mães que não são filhos de sangue, vamos dizer assim, mas são filhos espirituais, filhos de vivência, filhos de escolha. Essas mães também merecem todas as felicitações, assim como as mães de sangue. Então nós temos que ter essa compreensão nesse dia tão especial. Eu preciso edificar o meio onde eu vivo. Eu preciso me entender os meus irmãos, aqueles que estão vivendo comigo, para que eu possa edificar uma verdadeira existência. Não é fácil, tá? Não é fácil tirar as máscaras, não é fácil caminhar de forma plena, não é fácil ser dócil, não é fácil ser afável no mundo em que nós estamos. Mas se tudo fosse fácil, não teria graça. E não estaríamos aqui. Exatamente. E se tudo fosse fácil, nós não estaríamos aqui e muito menos, se tudo estivesse pleno e perfeito, não conseguiríamos caminhar em direção a Deus. Não teria sentido. Não. Nós não estaríamos fazendo a nossa prova, não é? Vamos dizer assim, a nossa prova. Enfim, então, feito isso, vamos finalizar hoje. Mais uma vez, vamos fazer a nossa prece final. Vamos então fechar nossos olhos mais uma vez. É o momento de agradecermos mais uma vez a Deus, esse Mestre misericordioso, Pai de plenitude, que está sempre ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, independente do dia, ter a certeza de que você nunca nos deixa, de que você nunca nos coloca em segundo plano, de que nós sempre somos o seu plano central, Deus. Isto nos conforta, isso faz com que não exista dificuldade.
Toda vez que eu me senti de cabeça baixa, com medo, com receio do que vai acontecer no amanhã, eu preciso me colocar à sua frente hoje. Agradecer, Pai. Não só pedir, mas agradecer por tudo que me deu, por esse entendimento, pelo meu contato com a doutrina, pelos conhecimentos que tenho, pela força que retiro da minha fé. É assim, Deus, que eu vou enfrentar a semana de cabeça erguida, que eu vou trazer para a minha semana apenas notícias boas, mesmo que eu seja apresentado a qualquer dificuldade. Pois, cada vez que uma dificuldade se mostrar a mim, eu vou dizer: não temerei, pois meu Pai não me deixa, e Ele está olhando, Ele está de mãos dadas comigo, e eu vou caminhar, eu vou para frente. Eu não terei medo, pois o meu Pai nunca me deixa. É assim que nós vamos passar por qualquer dificuldade. E é assim que nós passamos por todos os momentos da vida. Esta é uma existência de aprendizado. Essa é uma existência que pode trazer dores, mas é uma existência que pode ser muito verdadeira e plena se nós confiarmos em Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus caros, terminamos mais um encontro aqui, sempre reforçando, com muita fé de que muito em breve estaremos presencialmente em nossa casa, na Associação Espírita Benedito Zancanert, com cada um de vocês, para discutirmos e não só ficarmos falando nesse formato que quase se torna uma pequena palestra, mas para conversarmos e colocarmos um pouco mais de compreensão em tudo que Deus, Jesus e a doutrina espírita é capaz de nos fornecer. Fiquem com Deus, mais uma vez parabéns mamães, que esse seja um dia, o que resta dele, maravilhoso. Fiquem com Deus, meus caros, até breve. Tchau, até mais, pessoal, tchau, tchau.